Seja bem-vindo a mais um vídeo, e nesse segundo vídeo do Abílio Diniz, é tanto conteúdo, gente, que aquele vídeo de ontem deu um minuto pra caramba, e esse aqui também vai ser um vídeo bem legal, bem extenso, que aqui eu peguei e vamos reagir a um vídeo de 12 conselhos do Abílio Diniz. Cara, é uma aula esse vídeo, assista até o final, que eu mesmo, cara, eu pirei aqui, podemos falar que foi o quê? Esse vídeo, ele reciclou meu conhecimento. Isso, reciclou. Precisava assistir junto com vocês esse vídeo, tá? Então vamos ver esses 12 insights do Abílio Diniz, cara que eu sou fã. Meu professor, posso falar que é meu professor. Tive a oportunidade de estudar com ele, de fazer pergunta, de tirar foto. Cara, sou fã do Abílio, já li todos os livros e ele vai dar uma aula. Esse vídeo é uma aula. Então antes de eu derrubar o conteúdo, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho aí para receber as notificações e vamos para uma aula pesada do Abílio nesse vídeo aqui de hoje, complemento do vídeo de ontem, certo? Bora! Eu não tenho um ídolo específico, mas eu tenho pessoas que eu conheço, alguns até são meus amigos, e que tem dado certo na vida. E eu procuro olhar para o que eles estão fazendo, quais são as razões de eles estar tendo sucesso, ou o que está acontecendo. Eu procuro fazer muita investigação. Por que isso está acontecendo? Eu disse que a minha maior força é a minha fé, mas isso não é uma coisa assim, pura e simples. A fé, ela vem acompanhada de uma crença que Deus nos fez e nos deu o livre-arbítrio. Cada um é dono de si próprio. Cada um faz o que quer. Então, não tem muito por acaso. Porque Deus fez esse aqui de um jeito, aquele do outro, e coisa e tal. Esse aqui nasceu para ser feliz, aquele nasceu para ser infeliz. Eu não acredito nisso. Eu não tenho um ícone, eu não tenho alguém na minha frente, então essa aqui é a minha imagem. Mas eu tenho uma série de pessoas que eu admiro, e que não é que eu gostaria de estar fazendo igual, mas eu digo, olha, isso aqui, dentro das coisas que estou fazendo nesse campo, pode ser um exemplo. Eu citei agora mesmo, no caso da administração pública, o Jorge Gerdau e o Beto Scupira. Eu tenho inspirado um bocado neles. Nós temos, eu junto com a minha família, nós temos vários projetos de filantropia, enfim, procurar ajudar. Então, eu tenho olhado bastante, até conversando com eles, o que eles estão fazendo, para procurar fazer melhor aquilo que nós também estamos fazendo. Pausa aí, produção. Esse primeiro insight do Abílio é sobre olhar o que tem dado certo. Por que eu visito tanta loja nesse Brasil Loja Boa? Para, de fato, olhar o que tem dado certo. Por que depois eu vou para o ranking da Abras? Pô, o que eu estou vendo na loja dos caras boas, as lojas boas, bate com o faturamento do cara ou aqui é só perfumaria fantasia? Meu, aí eu vou casando, cara, e eu vou elencando o que dá certo. É um trabalho investigativo. Aprender com quem é bom, entendeu? Então, o próprio Abílio, bilionário, gênio, monstro, se preocupava em buscar aprendizagem com quem ele conhecia que era melhor que ele em algo. É isso que você deve fazer. Cara, onde eu vou aprender isso? É com quem? Vai lá, não tem escassez, invista, contrate, paga uma mentoria, ou é seu amigo, conversa, bate um papo, pega o carro, vai lá, vem para São Paulo, visita as lojas que eu falo. É desse jeito que você vai aprendendo e vai expandindo a sua mentalidade. Entendeu? É dessa forma. Sou super a favor. Me identifico. O próprio São Alto ia em outras lojas aprender. Ia lá, medir gôndola. Cara, assim que você aprende. Essa é uma das melhores formas de aprendizado. Melhores formas de aprendizado, tá? Livros. Livro para mim é um dos melhores. É como se eu tivesse ele aqui como meu mentor no dia a dia. Livro, vídeos, cursos, mentores, imersões presenciais, visitando lojas. É assim que você vai aprender. Investigando, entendeu? Por isso que eu desenhei a nossa metodologia. Cara, o que vai dar certo no supermercado? É isso. Investigando os bons. E aí hoje nós temos uma metodologia, nós temos uma agência de marketing e vendas, que inclusive se você estiver interessado, é só chamar no link do WhatsApp aqui e chamar a minha equipe.
Continua a produção. Agora é isso aí. Número 2, evite reuniões. Eu quero ver o que ele vai falar nessa. Reuniões são, eu costumo dizer que reuniões são coisas perigosas. Normalmente, por que as pessoas fazem reuniões dentro de uma grande empresa? Fazem reuniões porque não sabem exatamente aquilo que tem que fazer. Porque não têm a sua responsabilidade e os seus papéis completamente definidos. E como não querem arcar sozinhos a responsabilidade de fazer alguma coisa, aí se reúnem para dividir a responsabilidade. Reunião é muito ruim, toma muito tempo das pessoas. Para que você evitar a reunião, você tem que seguir uma forma muito simples. Processos. As pessoas têm que saber muito bem quais são as suas responsabilidades, o que deve fazer e quais são os seus limites. Se as pessoas estiverem muito bem informadas do que fazer, quais são as suas responsabilidades, até onde deve ir, você normalmente não precisa fazer reunião. A não ser que seja para estudar, alguma coisa nova, alguma coisa completamente diferente. Aí você reúne várias cabeças pensando, de repente sai alguma coisa de importante. Uau. No dia a dia, as reuniões têm que ser evitadas. Se o processo já está feito, para que você vai se reunir? De fato. Então, o que ele dá a entender? Que o excesso de reunião é a ausência de processo. É a ausência das pessoas não saber o que tem que fazer. Como a pessoa não sabe o que tem que fazer, elas vão começar a fazer uma parte de cagada aleatória, você tem que fazer reunião para corrigir a cagada. Mas por quê? Porque não tinha o processo. E, de fato, aqui na nossa empresa, tem colaboradores que eu não preciso nem marcar reunião, porque o cara faz tudo que ele tem que fazer direitinho. Eu nunca faço reunião com o cara, com a pessoa. Nunca. Porque não precisa. Ela sabe o que tem que fazer. A não ser quando ele falou algo novo. Interessantíssimo isso. Continua a produção. O bom líder, ele não se preocupa em fazer teatro. O bom líder, ele se preocupa em ser ele mesmo transparente. Isso é verdadeiro. O líder, ele é admirado e ele sempre é seguido. Agora está em cima, as pessoas seguem os vencedores. O líder tem que ser autêntico. Porque ninguém sustenta mentira. Ninguém consegue ficar no palco por muito tempo. Quando você desce no palco, a gente vê como é que é a verdade. Autenticidade. Você, quando você é autêntico, você não se preocupa. Você vai andando e deixa aí. Quando você está no palco, vai olhar onde é que pisa, como é que é, o que o cara vai pensar. Eu vou para a esquerda, o cara pensa que eu vou para a direita. É um desgaste. Além do que, você tropeça. Sempre acaba tropeçando. Bom, Antônio, pausa lá. Cara, essa da autenticidade é legal também, super de acordo, porque a ausência de autenticidade é quando você se preocupa muito com o que o povo pensa. Eu já fui muito assim. Eu já me preocupei muito com o que as pessoas pensavam sobre a meu respeito. Mas depois você passa algumas dificuldades na vida, você passa algumas coisas na vida que, cara, você aprende a ligar o dane-se e você consegue ser você mesmo. E quando você consegue ser você mesmo, você caga e anda para a opinião das pessoas. Você caga e anda para a opinião das pessoas. Você não vai fazer todo mundo gostar de você. É clichê, aquele ditado, mas é que Jesus Cristo, nem Jesus agradou todo mundo. Cara, é fato. Então, depois que você passa por isso, eu vou citar uma particularidade um pouco minha aqui que eu passei. Tá focando só em mim, produção? Foca só em mim. Uma grande dificuldade que eu passei, que eu enfrentei, foi meu divórcio. Então, quando eu passei pelo divórcio, eu que vim de uma família cristã, não é família cristã, eu fui o primeiro a me converter da minha casa. Eu vim de um meio cristão, né, evangélico, tudo. Cara, o divórcio era algo meio que... Casei na igreja, fiz tudo bonitinho. Fui casado 14 anos com a minha primeira esposa. E até levei boa parte dessa relação por causa da religião. Por causa que divorciar para mim, o que as pessoas iriam pensar? O que meus amigos da igreja iriam pensar? O que as pessoas do meu meio cristão iriam pensar? E eu levei bom tempo do casamento, né? Só porque o que as pessoas iriam pensar? Sou contra o divórcio totalmente, eu sou um cara anti-divórcio. O divórcio trouxe consequências muito grandes.
ruins para a minha vida, né? Distância do meu filho, percas financeiras. Então, eu continuo sendo um cara totalmente anti-divórcio, tá? Não sou apoiador de divórcio. Casou uma vez só, o resto da vida, tente ficar casado. Mas aquilo era uma fase da vida que você vai evoluindo na jornada. O próprio Abílio, ele já divorciou, se não me engano, foi 2 ou 3 vezes. E no último casamento dele, ele era extremamente feliz no último casamento dele. Mas a parte do divórcio era a parte que eu me senti envergonhado durante muito tempo de ter me divorciado, de ter viver preocupado com o que as pessoas pensam. E depois, cara, eu caguei e andei, né? Pô, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Vão falar de você mesmo, vão falar mal de você mesmo, vão falar bem. E a melhor coisa do mundo é a pessoa pode estar falando mal de alguém, de você, e você está aqui dando fruto. Você responde com trabalho, com fruto. Esse meu trabalho aqui na internet, no YouTube, eu decidi esse ano fazer esse trabalho. Nós já estamos quase chegando a 100 vídeos. E o meu propósito é, eu vou dar frutos. Isso aqui, eu estou dando fruto aqui. Não estou preocupado aqui, vocês não estão me pagando para estar aqui dando todo esse conhecimento, esse conteúdo. Hoje é uma sexta-feira, aqui que eu estou gravando, 7h40 da noite, depois de um dia de trabalho, eu estou aqui dando fruto. A melhor coisa que você pode fazer é dar fruto, mesmo quando falam mal de você. Então, hoje eu nem ligo para isso. Por quê? Porque eu passei por essas etapas de se preocupar, de querer estar no palco sempre. E hoje sou autêntico. E quer que eu fale uma coisa? Sou muito mais feliz. Podendo ser eu, não tenho a necessidade de agradar ninguém, de fazer média para ninguém. Cara, é a melhor coisa do mundo. Hoje eu me sinto muito bem em relação à autenticidade. Consigo ser eu aqui tranquilamente, certo? E a vida andou. Hoje tem 3 anos que eu me divorciei, certo? E minha vida fluiu, né? Tá andando. Procuro ser mesmo, estando divorciado, ser um pai extraordinário, estar presente, ajudar, contribuir na educação do meu filho e cumprir o meu papel aqui na sociedade, certo? Então, seja autêntico, é isso aí, seja você, não se preocupe com o que as pessoas vão falar. Seja você autêntico, vivendo seus valores, tendo sua consciência limpa, é isso. Isso aí também eu sou super a favor ali com a Abílio. Quando eu li o livro dele, que eu vi o tanto de divórcio que ele passou. Quando eu vi o tanto de divórcio que ele passou. Se eu não me engano, ele passou por uns 2, 3, tá? E mesmo assim, chegou com 80 e poucos anos, era feliz e bilionário. Eu falei, então é possível. Quando eu vejo um cara igual Roberto Justus, eu acho que divorciou 4 vezes. Depois chega, hoje é feliz, você vê que o Roberto Justus é feliz e bilionário, a vida continua, tá? Mas não pense assim, não se divorcie, dono de mercado. Não faça isso, tá? Brigue pela sua família, lute, corrija os problemas, porque o preço... você quer divorciar? Então você vai ter que pagar um alto preço. E esse preço não é barato, não. Oi? E não é só sobre dinheiro, ainda tem o dinheiro, tá? Ainda tem a parte do dinheiro, mas não é só sobre dinheiro, né? Eu tenho algumas lamentações do divórcio, como por exemplo, eu não estive presente no finzinho da infância do meu filho. Hoje ele já é um adolescente. E eu, cara, não queria ter perdido o fim da infância dele, que foi dos 10 aos 13 anos, né? Isso aí passou, foi, não é dinheiro, não é sobre dinheiro, entendeu? Então é mais ou menos, tem seus pesos que às vezes não vale a pena, entendeu? Continua, produção. 4, tem a disciplina. Eu também muitas vezes me sinto assim. Às vezes a gente tem uma cabeça fértil de projetos, de ideias. Nisso tudo, só tem uma palavra: disciplina. Põe disciplina, faz agenda, programa, planeja, antecipa, não deixa as coisas acontecerem em cima da hora, tenta prever antes, tenta se organizar. Não tem jeito. Passa aí por um processo de você usar um método de trabalho de se conduzir, que passa por disciplina e determinação. Vamos lá, produção. Vamos lá, o que ele falou ali também da disciplina, que nem, por exemplo, para gravar um vídeo de no mínimo meia hora todo dia, eu tenho que ter uma disciplina do caramba. E ainda entra, né, a parte de treino,
né? Tem a parte de treino, que eu gosto de fazer musculação todo dia de manhã. Agora eu quero voltar a incluir um cardio. Entra a parte de estudar para os vídeos, né? Isso é disciplina. Então, de fato, o que ele falou, e supermercado é sobre disciplina, tá? Ainda mais com aqueles pilares que eu falo, que é o experiência de compra, qualidade dos perecíveis, é disciplina, caramba. Não deixar da ruptura é disciplina. A disciplina é ouro, não tem como ter sucesso sem ter disciplina, sem viver uma vida largada, aleatória. E o Abílio mostra isso no dia a dia dele, porque ele é um cara que treinava também, um cara forte, e ainda tocava os negócios. Então, ele fala com autenticidade sobre disciplina, né? É uma inspiração para mim sobre disciplina. Eu vou falar uma coisa para você. Quando eu fui fazer o treinamento lá da Abílio na FGV, a maior lição de vida que eu tive com a Abílio foram duas, que não é respeito, cara, a negócio. O negócio é o feijão com arroz bem feito durante décadas, é isso que é o negócio, né? Ele não traz nada de novo. E ainda, o outro ponto importante é que ele se cercava de pessoas mais inteligentes que eles em algumas áreas. Ele fala, eu não era mais inteligente. Eu tinha pessoas mais inteligentes que estava sob a gestão deles. Então, por exemplo, aqui na nossa agência, eu contratei uma especialista em mix e precificação para atender meus clientes aqui da minha agência. Entendeu? Contratei só para isso. Que vivia isso, trabalhou no Roldão, que é um grande atacadista, trabalhou na Cargill, que é uma indústria. Cara, para se dedicar só a isso, ela tem que saber mais do que eu. Entendeu? Eu dou a direção e ela vai fazendo. Outro ponto que eu aprendi com a Abílio, quando eu falo que não foi nem sobre negócio, foi sobre ter pessoas melhores que você na sua empresa, não ter essa vaidade de ter gente melhor que você, é assim que você vai crescer. A questão de cuidar da saúde, cara, ele é fera em cuidar da saúde. Eu falei, cara, quando eu fui lá, eu estava com muito sobrepeso. Conforme o vídeo, que tem o vídeo que eu faço uma pergunta para ele, você vai ver esse vídeo aí, eu já viu, que eu tô acima do peso. A parte do esporte, de se cuidar, de treinar, tudo. Essa foi a maior lição para mim. Eu falei, cara, o cara bilionário, 83 anos, e eu olhava para ele, musculoso, velho musculoso. Falei, cara, eu tô zoado aqui na foto, velho. Eu tenho que mudar minha vida, eu tenho que sair daqui, emagrecer, praticar atividade física. Hoje eu treino musculação de forma muito consistente, pego peso mesmo, gosto. Quero fazer o cardio também, quero baixar meu BF de gordura, quero ter longevidade. O Abílio despertou em mim o desejo de ter longevidade. E tem a parte da fé. Você vai ler o livro, você vai ver que o Abílio é um cara de fé do caramba, um cara cristão, é católico, e eu sou cristão evangélico, mas a minha admiração, mediante o Abílio, depois que eu li o livro, sobre a fé, sobre Deus, sobre Jesus, sobre Cristo, cara, minha fé aumentou cada vez mais, vendo que o Abílio tinha esses pilares também na vida dele, certo? Então, tudo isso é disciplina. Vamos lá. 5, faça autoquestionamento. Coloca aí na tela, produção. É preciso que a pessoa se questione. É preciso que a pessoa se pergunte para si mesma. Claro, isso não é tão fácil assim. Às vezes é mais fácil de falar do que de fazer. E normalmente, o que as pessoas pedem? O que as pessoas fazem? Elas buscam outras pessoas que possam lhe ajudar. Porém, essa ajuda pelos terapeutas, pelos analistas, que é extremamente importante, não é uma coisa que esteja ao alcance de qualquer um. Custa dinheiro, custa tempo. E às vezes ela pode ser utilizada até como um ponto de partida. Mas isso pode ser feito sozinho, sem a ajuda de ninguém. Não é aquilo que eu recomendo. Eu acho que quem puder, é mais prazeroso, é mais fácil. Busque ajuda de profissionais. E nós os temos, no nosso país, no Brasil, os temos muito competentes. Busque essa ajuda. Mas quando não puder, faça esse trabalho, faça esse exercício, faça esse questionamento, essa busca por você mesmo. Pausa a posição. Volta aqui em mim, faça o autoquestionamento. Ali ele está falando de fazer terapia, certo? Fazer terapia eu acho legal, já fiz várias vezes. Principalmente depois do pós-divórcio, até antes de me divorciar, eu fiz terapia para ver se esse caminho que eu ia tomar, essa grande decisão, como seria tomar essa decisão? Até eu fiz terapia também para tentar reverter o meu divórcio, né? Cara, eu pensei, porque foi eu que tomei boa parte da decisão do divórcio, de manter essa decisão.
E eu fiz terapia antes, um ano antes, porque eu já via que eu não estava, na minha mentalidade daquela época, feliz no meu casamento. Então eu fiz terapia depois. Acho bom, vira e mexe, eu penso em retornar também, porque eu já faço também esse autoquestionamento sobre tudo, sobre a vida, sobre os negócios, a questão familiar também, certo? Então eu faço muito autoquestionamento, porque chega um momento que você começa a tomar decisões duras na vida, que envolve família, envolve pai, envolve mãe, envolve irmão, envolve eu, né? No meu caso, ex-mulher, envolve todo mundo. E decisões duras, decisão que, tipo assim, a pessoa não vai gostar, e se você está vivendo a sua verdade, a sua autenticidade, você fala, é isso mesmo, você tem que ligar o dano e não se importar com a opinião. É você ser autêntico, é outro ponto que ele falou. E às vezes você pensa, putz, será que eu fui duro demais? Ou algo do tipo. E às vezes você começa a fazer autoquestionamento. E às vezes a terapia, alguém vai de fora, pode te ajudar nesse questionamento, te colocando em julgamento. Cara, te ensinando a olhar por um olhar que... observar um ponto cego que você não está vendo da sua vida, das suas grandes decisões. É isso que ele quer dizer. Então, e ele é um homem que era o cabeça, né, da família. Então o cara tomava muita decisão que o povo se contorcia de raiva lá e você tem que ser duro e manter essa decisão. Entendeu? E aí você vai ver que o problema não é seu, o problema é a pessoa. Ou às vezes pode ser o problema seu também. Aí a terapia, o terapeuta vai falar, pô, meu, aqui, cara, você poderia pegar esse outro rumo, fazer assim, fazer diferente, fazer de uma forma que todo mundo ganhe na decisão. E eu entendo essa parte dele da terapia, eu acho legal. E te ajuda a tomar algumas decisões, né? E olhar para você de uma forma crítica. Então, eu sou super a favor também de terapia, de se autoconhecer, de se autoquestionar. A pessoa que se preocupa em fazer o que é certo, ela vai se importar em fazer uma terapia. A pessoa que se preocupa em estar evoluindo sempre, que se questiona, pô, será que eu estou tomando a decisão certa? Seja nas questões familiares, nas questões conjugais, nas questões empresariais, entendeu? Ela vai gostar de fazer a terapia. Agora, se a pessoa é meia aleatória mesmo, ela vai ligar o dane-se, vai fazer o que ela vai fazer, vai ser uma inconsequente e foda-se, entendeu? Então eu procuro... Falei um palavrão, desculpa, gente, eu falei para a Luciana que eu nem ia falar um palavrão. Luciana, se você está vendo esse vídeo, me desculpa, escapou, tá? Deus me perdoa pelo palavrão. Falei que eu não ia falar mais palavrão. A Gabi que me lembrou ali agora. Bora, dica 6. Não pare de aprender. Top. Que conselho você daria a alguém que esteve no topo da carreira profissional, cometeu erros e foi quase a fundo do poço? A queda é sempre dolorosa. A pessoa que está em cima, que de repente por um motivo ou por outro cai, que perde dinheiro, perde oportunidades, enfim, que sofre perdas, isso é sempre doloroso. O que eu acho que você tem que fazer? Tira daí alguma coisa de bom. Tem uma coisa que eu digo sempre, as pessoas estão perto. Se eu tiver que cometer erros, sejam erros novos. Não quero cometer erros que eu tenho cometido. Boa, hein? Aprende com Tá ouvindo aí, Gabi? Que te levou para queda. Aquilo onde você certamente falhou. Tira daí um aprendizado. E diz, puxa, já aprendi. Vou sair agora, mesmo de baixo, vou sair um cara muito melhor do que eu já era. E vou ser de novo vencedor. Mas se fizer isso, já está tirando fatos ruins, alguma coisa de bom, pelo menos o aprendizado. E isso é das coisas mais importantes na vida. Coisa que eu recomendo sempre para as pessoas. Se abram para aprender. Aprender não é uma questão de você ter bons professores. Aprender é do aluno. Se você tem vontade de aprender, se você tem desejo de acumular conhecimentos, certamente você vai ser uma pessoa melhor do que a média, melhor do que os outros. Aprende. Pergunta, investiga, conheça. Acumula conhecimento e com isso tem mais um trampolim para poder saltar para projetos mais altos. Uau! Que insight! Meu Deus do céu! O Abílio é o seguinte, tá, gente? Aprende isso. Os caras cabeça, igual o Abílio, igual o São Alton. Cara, eu coloco até meu ex-patrão, Matheus, cara, que é um cara inteligentíssimo. A maior referência de inteligência que eu tive acesso, assim, né? Muito próximo, foi o Abílio, meu ex-patrão, dono do Seta. Que por mais que ele é um empresário que quebrou, né, as 50 lojas do Seta e por aí vai, cara, para mim é um gênio, tá? Para mim, quando eu preciso de um bom conselho empresarial, é ele que eu procuro. Então, eu não tenho esse preconceito, porque é isso. O cara que você vai aprender mais,
com um cara que já quebrou muitas das vezes do que o cara que não quebrou ainda. O cara que já quebrou, ele já está sem o ego dele, sem aquela soberba, sem aquela arrogância. Ele viveu o fundo do poço, ele viveu a dificuldade. Às vezes eu vejo, tá? Aquele Ricardo Nunes, do Eletro lá, do Eletro, Ricardo Eletro. E hoje ele vem de conhecimento, aquele cara, tá? E às vezes ele faz as imersão dele aqui e por aí vai. E aí eu vejo, quando ele roda tráfego pago, olha lá nos patrocinados dele, lá eu vejo os comentários. O que tem de hater que comenta o cara que quebrou aquela empresa gigantesca de linha branca, de elétrico e por aí vai. E o povo lá, como é que pode? Ele está ensinando e quebrou a empresa dele, e bababá. Mano, o que tem de hater? Eu falo, cara, eu não tenho preconceito nenhum com o Ricardo. Pelo contrário, se o dia que eu tiver a oportunidade, eu vou numa imersão dele, porque o que aquele cara escalou de tamanho, poucos fizeram no Brasil, caramba. O que aquele cara transformou no índio, ele tem muito a passar. Ele tem muito a passar. O outro que quebrou, o mais famoso do Brasil, o Ike Batista. Esse cara tem muito a passar, caramba. O que ele fez, o que ele construiu, e quando ele quebra, ele aprende. Quer que eu fale uma coisa? O cara que quebra aprende mais na quebra do que no auge. Aprende mais na quebra do que no auge. Ele aprende indo, ele aprende voltando e ele aprende se reconstruindo. Entendeu? Uma coisa é o cara que está no auge e nunca quebrou. Isso aí aprendeu indo. Pô, aprendeu lá, crescendo, crescendo. Quando o cara quebra, ele vem aqui embaixo, ele aprende na queda. E aprende muito na queda. E esse cara é bom. Ele vai se reconstruir de alguma forma. Esse cara é bom. O cara que construiu todo esse império, ele não fica parado lá. Ele não fica. Ele sobe de novo. E sobe muito melhor do que ele já era. Cara, o próprio Paulo Vieira já quebrou. Paulo Vieira, que hoje é um monstro da inteligência emocional. O Abílio passou por... Quem? O próprio quem? O Andorinha, verdade. O Andorinha já quebrou, verdade. O Amaury fala lá no podcast. O Andorinha quebrou. O próprio Abílio, né, praticamente quase quebrou. Teve que vender uma parte de negócio para recuperar o Pão de Açúcar. Fala naquele outro vídeo. Então, é o que o Abílio falou. Aprenda com os erros. Aprenda. Pegue o que você passou ali, cara, evolua e cresça. Nunca pare de aprender. Esses vídeos aqui que eu faço com vocês aqui, cara, o que eu tenho aprendido com esses vídeos que eu tenho que estudar para fazer vídeo para você todo dia, o que eu tenho aprendido só de ensinar, porque a melhor forma de aprender é ensinar. Então eu tenho aprendido pra caramba aqui. Eu virei uma máquina de estudar. Então eu tenho que estar estudando. Cara, eu tenho que estudar hoje, porque eu tenho que fazer o vídeo pra galera lá, tenho que fazer o vídeo no YouTube. O que eu vou estudar? Assista esse vídeo, cara, isso é interessante, isso não. Leio relatórios, leio pesquisa. Cara, aprenda. Entendeu? Então, é isso. Top. Esse do Abílio é fantástico. E outro ponto, o São Alto também quase quebrou. Também falei também que ele só não quebrou porque ele conseguiu fazer a IPO na Bolsa. O próprio do Matheus também, ele fala que ele quase quebrou várias vezes, né? Então, é mais ou menos isso. O que acontece? O Abílio só vai quebrar quem é ousado em fazer. Só é ousado em fazer, entendeu? E aí ele fala um ponto que é o seguinte. Ele fala, quando você cai por algum motivo ou outro, você viu falando, você viu falando? Ele não cita o motivo. O que é que eu falo? Uma das maiores coisas que faz esses caras cair? Arrogância. Não é nem parte, às vezes, a ausência técnica de conhecimento sobre o negócio, sobre a gestão, é o de menos. O que está por trás é uma estrutura arrogante. A soberba, a soberba precede a queda. Da soberba precede a queda, né? É um versículo bíblico, né? Então, muitas das vezes, esses caras que quebraram tá ligado à soberba e à arrogância. Que isso, a vida, as leis universais levam esse cara a quebrar. Aí ele vai começar a fazer algumas ações no dia a dia do negócio, por aí vai, erra aqui, porque ele tá cheião, tá pavão, e aí vai fazer esse cara quebrar. É a soberba, tá? A maioria dos cases que eu vi de caras que quebrou em algum momento, tá? Muitas das vezes, isso aqui não é uma exatas, tá? Mas vários cases que eu vi,
o cara assume que estava pavão, estava soberbo, estava arrogante, que era muito arrogante, e acontece isso. E acontece. Aí ele mesmo se embaralha e acontece, aí ele fica humilde, se reconstrói, tira todo o ego, começa a crescer novamente, humilde e muito melhor que da outra vez. Mas, claro, existe a consequência, esse o tempo da reconstrução, a perca de credibilidade, a perca de respeito das pessoas que tinham, que aí é onde entra o ambiente externo, que você tem que ser autêntico e cagar e andar para a opinião das pessoas e só fazer o quê? Trabalhar. Aprender e trabalhar. É isso que você vai ter que fazer para reconstruir seu negócio, tá? Então é isso aí. Bom insight do Abílio. Continua aí. Diga não com clareza. Muitas vezes, quando as pessoas não dizem não, na verdade elas estão mentindo. Elas te dizem o sim para te agradar ou para uma certa convenção social, mas na realidade elas vão fazer outra coisa completamente diferente. E o não fica explícito, porém ele fica embutido nas atitudes das pessoas. E esse é um ponto que é muito importante, porque isso funciona até com as pessoas dentro de si. Né? As pessoas estão dizendo um não para fora, né? O sim para fora e um não para dentro. Né? Então a pessoa que está habituada sempre a dizer sim, 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 o que na realidade ela está fazendo? Ela está faltando com a verdade. E muitas vezes ela está enganando a si própria. Esse aqui é o pior. E uma frase que eu falo sempre: pior do que as mentiras são as meias verdades. Então uma pessoa que chega para você e coloca alguma coisa na forma como ela imagina, que seria aquilo que você mais gostaria de ouvir, e não falta totalmente com a verdade, mas modifica um pouco as coisas, né? Te apresenta realmente uma meia verdade ou uma meia mentira. Olha, a mentira você pega rápido. Você vai por ali, dobra a esquina, deparou com a mentira. A meia verdade, às vezes, dá um trabalho danado para você descobrir o que... Puta que pariu. O que eu quero? No meu relacionamento com as pessoas, eu como empresário, no meu trabalho, as coisas que eu falo com as outras pessoas. É importante deixar claro os meus pensamentos, as minhas ideias, o que eu pretendo fazer e o que eu não pretendo fazer. Quanto mais claro eu me colocar, mais eu estou evitando discussões, polêmicas, necessidade de compreender bem aquilo que eu estou pensando. Pausa aí, produção. Isso aí também é interessante. Sabe quem faz isso? Quem tem dificuldade de ter autenticidade. E aí a pessoa começa a prometer coisas que não era para prometer, porque a pessoa tem dificuldade de se dispor com as pessoas. Eu também já fui muito disso, de não ter a coragem de falar não logo, pau, pronto, acabou, com receio do que as pessoas iriam pensar. Então hoje eu já vou direto ao ponto, não dá, não dá, e já era, e a vida segue. Isso que ele falou é muito. As meias verdades é pior que uma mentira, velho. Porque você fica com aquela expectativa, aquilo lá, e às vezes a pessoa ela tem dificuldade de ser autêntica. E não prometer certas coisas. Não é não. Não é não. Às vezes chega cliente aqui na nossa agência aqui, que, cara, às vezes o cara chega com fazer um trabalho de marketing e ele quer que no primeiro mês aumente as vendas dele com marketing. E aí o cara fala, pô, saí da outra agência para vir com você e eu queria vender logo mais no primeiro mês. Eu já falo logo pro cara, não te prometi isso. E não adianta fazer marketing se a sua loja estiver em dificuldade, se a sua loja for ruim. O marketing não vai aumentar suas vendas. Por isso que eu desenvolvi o trabalho de mix, de precificação, de experiência de como trabalho de loja, para, em paralelo à loja e o marketing, dá muito certo e trazer vendas pro cara. Porque... E aí, tem cara, eu já fiz isso umas 2 vezes. De cara, você entendeu errado. Tô encerrando o contrato, segue sua vida aí. Não tem sentido você continuar aqui. Se você esperar isso aqui de mim, eu não vou te dar. Eu não vou te prometer o que eu não vou te dar. Eu te prometo que se você fizer um trabalho com a gente de melhorar todos os pontos da sua loja e o meu marketing junto, você vai aumentar suas vendas, sim e com certeza. Mas se é só o marketing e às vezes sua loja é ruim, não adianta. Agora, eu já peguei lojas, eu tenho clientes lá, que lá do vlog, a loja do cara é muito boa, só fez o marketing e explodiu. Aí, Thiago, você pega a loja em dificuldade? Sim, claro. E esse dá mais gosto de trabalhar, que eu vou arrumando a loja do cara por um todo. Eu vou arrumando o mix, vou arrumando a precificação, a qualidade dos perecíveis e o marketing já lá, rolando. Cara, é certeza que o cara vai aumentar a venda, mas não no tempo dele. Então, eu demito o cliente facilmente aqui hoje e dane-se. E dane-se. Entendeu? Não é não. Então, isso você só consegue quando você conquista a autenticidade. Não tem mentira nem nada, né? Eu não faço questão de ficar enganando. Não, vamos fazer isso. Não. Não tem essa. Não tem promessas falsas. A promessa é verdadeira e pronto, acabou. E se o cliente não estiver executando, nós demite o cliente.
Não tem essa. Essa é a melhor coisa do mundo, é ser autêntico. É ser isso, cara, tem um projeto aqui que você vai vender muito, você vai ter muito resultado. E se você executar. Se você não executar, não tem sentido nem você vir trabalhar comigo. Entendeu? Beleza, próximo. Não fique à mercê das circunstâncias. Vamos lá. O que eu quero passar para vocês? Eu acho que eu tenho um certo sucesso na vida. Acho que ninguém vai escutar isso. Isso que eu estou passando para vocês, determinação e disciplina, são causas de sucesso. Eu sou extremamente disciplinado. Eu me dou bem assim. Eu gosto de isso. Mas eu não quero ser assim, não quero ser tão engessado desse jeito. Disciplina é gesso. Me colocar excessivamente. É uma questão de opção. Eu me sinto bem com a minha disciplina. O que eu estou querendo é passar para vocês, para que vocês pensem como é que vocês querem ser e como é que vocês alcançarão o sucesso sem serem disciplinados. A minha intenção não é que vocês sejam disciplinados. A minha intenção é que vocês sejam disciplinados em você. É que vocês alcancem o sucesso. Deixa comigo. Eu vou, com bastante disciplina, vou alcançar o sucesso do meu jeito. Maravilha. Traça o teu caminho, traça a tua forma e vai em frente. Mas com convicção. Sabendo aquilo que faz. Dirigindo o carro da vida. E não sendo passageiro. Não sendo levado por circunstâncias. Volta lá, produção. O que ele quer dizer ali é o seguinte, que era não ser refém das circunstâncias, é você conduzir o seu próprio destino. É não deixar a vida me levar. É você ter um projeto. É você ir disciplina no projeto. Quando ele fala executivo nível 5, eu vou falar para a Gabi pegar. Gabi, pega aí na minha biblioteca o livro do Empresas Feitas para Vencer, Jim Collins. Pega aí, a Gabi vai pegar o livro aqui, eu vou mostrar para vocês. É sobre esse livro que ele está falando. Empresas Feitas para Vencer, azul. Jim Collins. Ó, acho que ele está aqui, ó, do lado do amarelo ali, ó. Não, ali, ó, azul. Vê se é Jim Collins. Não, ali, ó, do lado desse verde e amarelo. Esse? Qual o nome? Não, Vê, peraí que ela tá procurando ali. Pior que eu tenho dois desse, eu tenho repetido. Empresas Feitas para Vencer, Jim Collins. E nesse livro, ele deve estar dando uma aula para os diretores dele sobre ser um líder nível 5. Que as empresas feitas para vencer, ela tinha alguns indicadores. E eles tinham líderes executivos nível 5. E aí ele tem todas as qualidades que um líder nível 5 tem que ter. Eu estudei esse livro lá em 2014, 2015, pelo SETA. Porque lá eu estava no mundo corporativo, galgando uma diretoria, né? Que é esse aqui, ó. Jim Collins, Empresas Feitas para Vencer. Cara, aqui ele fala do executivo nível 5. O Abílio estudou muito Jim Collins. Eu também estudei muito Jim Collins. Esse aqui é um dos melhores livros de empresas grandes que eu já vi. Tá? É fantástico, você aprende muito por modelagem. Fala do Walmart e fala dos pilares que as empresas que tinham nos Estados Unidos, que tinham resultado na Bolsa, ano após ano, década após década, o que essas empresas tinham em comum. Ele fez um trabalho investigativo nessas empresas e todas elas tinham líder nível 5, é o que ele quer dizer. Mas quando ele quer dizer não seja refém das circunstâncias, é você ter propósito. Cara, eu vou ser isso, eu vou pegar esse caminho na minha vida, seja empresarial, seja profissional, seja pessoal, e eu vou me tornar esse tipo de pessoa. Por isso que ele está falando de disciplina. Para ele, não é um fardo ser engessado, é o que ele decidiu como propósito de vida. Eu vou construir isso. E no livro do Napoleão Hill também fala, que é esse aqui, ó. Fala que as pessoas que têm sucesso, ó, aqui, é uma Bíblia, já li todinho também, sou fã desse livro. As pessoas, eu falo sempre dele em alguns pontos, as pessoas que têm sucesso na vida, são apenas 5%, as pessoas têm um propósito principal definido, que é aonde ela quer chegar. Então, por exemplo, hoje o meu maior negócio hoje é a nossa agência de vendas, agência de marketing e vendas. E eu tenho metas, certo? E o meu objetivo não é somente eu vender mais, ter mais donos de supermercado. Não!
O objetivo principal é fazer o dono de supermercado vender mais. Fazer o dono de supermercado vender mais será consequência eu ter mais dono de supermercado. Então, como é que eu penso a minha vida inteira? Fazendo o dono de supermercado vender mais. Por que eu produzo tanto vídeo aqui? Para fazer o dono de mercado aí, você, vender mais. É só isso. Esse é meu propósito de vida no atual momento. Eu tenho que fazer o dono de mercado vender mais. Como? Estudando, vendo vídeo. Cara, esse é um dos propósitos de vida meu. Aí, você que está aqui no gratuito, tudo bem. E nos meus clientes, eles vêm mais a fundo. Eu tenho toda uma metodologia para ajudar ele a vender mais. Esse é um dos propósitos. Vender mais, que consequentemente vai ter mais lucro, porque o modelo de venda com ensino é o modelo de venda com lucro. Entendeu? É isso. Então, esse é meu propósito de vida. Então, eu não sou refém das circunstâncias. Eu sei o que eu quero para a minha vida. Eu sei o que eu quero para a minha vida. Tipo assim, eu saber onde eu vou estar daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, ter minhas metas empresariais, minhas metas financeiras, minhas metas familiares, minhas metas conjugais. Cara, é isso. Minhas metas físicas, que peso eu quero estar, que atividade física eu estou fazendo, minha meta de dieta, é isso. Não ser refém das circunstâncias. A vida não pode te levar. É isso que a Bíblia quis dizer ali. Então, para isso, você vai ter que ter disciplina. Você vai ter que traçar um planejamento, uma meta e ir de cabeça. Certo? Beleza. Vamos lá, deixa eu ver a 9, que é concilie razão, emoção e intuição. Legal, vamos ver. Eu acho que você tem que equilibrar a razão e a emoção em tudo que você faz na vida. Se o empresário não tem o direito de ser emocional. Não tem mesmo. Ele não tem o direito de chegar, eu não posso chegar no board, no conselho de administração, que eu sou presidente, chegar nos conselheiros. Nós também estamos com um negócio aqui que capaz de não dar muito retorno para os acionistas, mas é tão bonito, quando nós vamos ficar tão felizes, tão satisfeitos, eu não vou durar muito. Por outro lado, eu não posso deixar de pôr emoção naquilo que eu faço. Eu não posso deixar de ter alegria quando eu saio de manhã de casa, venho para o trabalho. Não posso fechar os olhos às coisas que realmente me motivam mais. Intuição. Eu nunca desprezo a minha. Eu acho que eu sou intuitivo. Eu acho que você vai tirando a tua intuição através da sabedoria que você vai acumulando ao longo da vida. Uau, volta lá. Então ali ele falou sobre racional, né? Principalmente nos negócios nós temos que ser racional, muito. Se nós for pela emoção, nós fazemos muita cagada. Achei que ele entra na parte das relações, né? Mas ele fala, não, mas eu gosto do que eu estou fazendo, levantar todo dia e trabalhar, aquilo é emoção. E no final a intuição, cara, a intuição também é muito bom, viu? Eu sempre fui muito intuitivo também, de bater um olho e falar, cara, isso aqui vai dar certo. Muito intuitivo, mas muito. Quando você vê que o cara é intuitivo, você vê o tanto de coisa que eu criei num supermercado de bairro, era bater o olho, cara, isso aqui vai dar certo. Nossa, meu. Eu bati o olho na coisa e falei, meu, isso aqui vai... É igual aqui, eu estar aqui no YouTube é intuitivo. Eu vendo um cara falar, cara, YouTube, por que o YouTube é bom? Por que o YouTube é bom? Porque as pessoas que querem aprender estão no YouTube. Então, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, eu gero muito menos conteúdo no Instagram, eu quase não apareço lá. Eu contratei agora uma social media para gerar conteúdo para mim no Instagram. Né? Mas quem está me acompanhando vê que eu quase que sumi de lá e acha que eu sumi da internet, mas não, estou aqui todo dia com vocês, cara, e muito presente. Mas eu bati o olho e falei, o que esse cara está falando está certo sobre o YouTube. Os vídeos longos é o que verdadeiramente ensinam. E aqui eu tenho até menos views do que eu tenho lá no Instagram. Instagram eu tenho lá 50 mil seguidores, e se eu postar um riozinho lá, vai dar não sei quantos mil views. Mas no YouTube aqui é quem quer aprender de verdade, então aqui é menos pessoas. Mas quem está tendo a oportunidade de aprender muito. E ali, nesse projeto, eu bati o olho e falei, cara, isso tem sentido. E eu estou super feliz de estar aqui, fazendo esse vídeo aqui para você. 8 horas da noite da sexta-feira, já foi toda a equipe embora na empresa.
E tô aqui fazendo esse vídeo. E já vou mudar o escritório de novo, vai ir lá para minha casa. Porque eu tenho chegado tarde. Oi? O escritório não, a gravação. A gravação, não o escritório, vai para minha casa. O escritório, dobramos de escritório já de pessoas aqui, não vai caber mais de gente. E eu vou ter que ir para minha casa gravar. Por questão de tempo, tá mais perto de casa, tem mais liberdade. Gravar de manhã, depois do treino. Hoje eu gravo sempre à noite, né, depois de todo o trabalho, depois do expediente. Mas esse projeto foi uma intuição que eu bati o olho. Foi, cara, o YouTube é muito melhor. Se eu soubesse, se eu estivesse fazendo isso desde 2020, meu Deus do céu, nós tínhamos zerado a internet de conteúdo de supermercado. Então, mas eu gostei, e aqui eu gosto, estou feliz, eu estou realizado aqui fazendo esse vídeo aqui. Né, aprendendo com a Bíblia, discutindo com você aí, e quando vocês comentam, eu fico muito feliz, que eu vejo que eu não estou sozinho falando por nada. Né, e é muito legal também. Então, e eu vejo que eu tenho gerado valor na vida de vocês. É intuição. Eu bati o olho nisso aqui, cara, eu vou fazer vídeo para o YouTube sem parar. Já estamos chegando na meta de 100, falta pouquinho, faltam uns 7 vídeos para 100? 91? Esse é o 91. 91, 92, sei lá, a Gabi tá falando aqui. Mas a minha meta é 1000. Vamos tentar gravar 1000 vídeos sem parar. Quando eu gravar 1000 vídeos, sabe qual é o meu objetivo principal? Olha só, isso aqui é ousado que eu vou falar, tá? E não falo com arrogância, eu falo com humildade. Eu falo com humildade. Quando eu tiver 1000 vídeos, a minha meta é, se você quiser aprender qualquer coisa de supermercado, vai estar aqui. Você não vai precisar mais pagar consultoria, mentoria, nada para ninguém. Nada. Nada, 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 nada. Porque ou eu já sei tudo de supermercado, a sua grande maioria, 90%, e vou vir aqui transferir para você, ou eu aprendo. Então a minha meta é ser o maior hub de conteúdo gratuito de supermercados do Brasil, aqui, gerando relevância na vida de vocês. Onde, cara, você não vai precisar aprender mais nada em nenhum lugar, você vai vir aqui. Vai vir aqui, só vai digitar aqui no meu canal, como fazer isso em supermercado. Vai estar aqui, eu vou ter um vídeo. E depois, claro, tudo que sai de novo, eu estou atento, eu estou estudando, aí eu trago o que é novidade para vocês. Essa é a minha meta aqui, entendeu? E depois, quem quiser virar meu cliente, vira. Quem não quiser, show, contribuir de alguma forma. A venda é uma consequência. Então, quando eu faço esses vídeos aqui eu estou mostrando minha personalidade, certo? Você vê como eu penso da vida. Então, minha meta aqui é ter 1000 vídeos, estamos chegando em 10% apenas, e zerar todo o conteúdo existente no supermercado de qualquer assunto. Qualquer assunto. O que eu não souber, eu vou estudar. E vou trazer para vocês. Eu vou ouvir várias opiniões. Ah, Thiago, o que você não domina? Deixa eu ver aqui o que eu não domino. Sei lá, Quê? Não, GC eu já sei um pouco, já sei. Não domino, mas eu não me considero leigo. Me considero já bom. Vamos falar aqui da parte de recuperação de tributos. Agora o Fábio Gomes, que é nosso parceiro, vai ficar bravo comigo, achando que eu vou querer ser contador. Por mais que eu sou formado em contábeis. Tá? Eu sou formado em contábeis. Então eu poderia ser contador. Em falar nisso, estou indicando aqui a FGF aqui. Se você quiser, é só chamar aqui no WhatsApp aqui e conversar com eles aqui. E fala que veio do meu vídeo. Por exemplo, recuperação de tributos. Eu sei que existe vários braços de recuperação de tributos. Mas, cara, eu não sei. Eu nunca parei para estudar isso. Mas o dia que eu falar, hoje eu vou aprender sobre recuperação de tributos em supermercado, pode ter certeza, tá? Eu vou passar um dia ou lendo um livro, ou vendo vídeo, ou ligando para pessoas e perguntando, e vou trazer um conteúdo fantástico de recuperação de tributo para você, a ponto de saber se você vai saber. Você só não sabe, às vezes, fazer o serviço. Aí você contrata o contador. É isso. É você saber tudo em um único lugar. Aqui. Aqui. Entendeu? É isso. Aqui no nosso canal do YouTube. Tudo eu vou trazer com clareza. Por isso que eu gosto de usar mapa mental. Vocês veem, quando eu estou ensinando, eu uso mapa mental porque eu estudei aquilo durante o dia. Eu fui elencando. Cara, como o último vídeo de ensino que eu trouxe. Como levantar um setor. Eu fui elencando. Cara, tudo que eu fiz... O que eu fiz para dar certo? Organizei um método, cara, eu fiz isso. Aquilo eu faço durante o dia. Aí eu trago tudo pronto. É mais ou menos isso, entendeu? Então vamos lá. Mas o que é isso? Onde é que eu estava mesmo? Nem sei porque entrei nisso. Controlar as emoções, né? Intuição. Foi uma intuição que eu tive e vim para o YouTube. Intuição. Cara, gostei, tô aqui. Então, eu também gosto muito da minha intuição de bater um olho e falar, cara, aquilo vai dar certo. Tiago, você já errou? Já errei pra caramba também. Mas eu acho que eu mais acertei do que errei.
tá? Mais acertei do que errei, mas o que o Abílio fala também é interessante. Quanto mais sabedoria você adquirir, fica mais fácil você seguir sua intuição, porque você sabe que a sua intuição não vai dar merda, porque você já viu muita merda acontecer na vida. Então a sua intuição, conforme você vai ficando velho, vai ficando afiada, afiadíssima, entendeu? Então hoje, eu me considero que eu estou com uma intuição boa, né? E isso que eu estou com 39 anos. Cara, ainda vou ficar velho pra caramba ainda, e minha intuição vai afiar cada vez mais. Mas 39 anos, que eu acho que eu já vivi coisa pra caramba, porque eu casei cedo, né? Eu casei com 21 anos. Eu fiz tudo muito precoce. Eu virei gestor de empresa grande novo, 27 anos, muito jovem. Depois eu virei dono de mercado novo também. E aí agora eu tô aqui ensinando um monte de dono de mercado novo também. Tô desde 2020 na internet. Novo, tudo novo, entendeu? Então é isso aí, vamos lá. Dica 10, planeje suas ações. Coloca aí, produção. Uma coisa que eu sempre falo aqui dentro. Quando você vai fazer alguma coisa, quando você vai empreender, você vai executar algum trabalho, alguma obra, eu digo para as pessoas para seguirem esse roteiro. Diagnóstico, planejamento e ação. Diagnóstico, você precisa saber tudo que é necessário saber para executar aquele trabalho, aquela obra. Se informe o mais possível. Conheça o melhor que você puder sobre o que você vai fazer, sobre o que os seus concorrentes estão fazendo. Investigue. Depois disso, planeje. Planeje como é que você vai fazer, quais são os diferenciais que você vai colocar naquilo que você está fazendo. Depois que você fizer tudo isso, aí você parte para a ação. Vamos lá. Tem uma dica bônus ainda, né? Já entro. Marca a palavra que ele ensinou aí. Diagnóstico, planejamento e ação. E ele falou sobre estudar, né? Investigar tudo também, novamente, né? Ele sempre fala isso. Cara, é mais ou menos isso mesmo. Por exemplo, quando eu fundei minha agência de marketing aqui, eu entrei com a minha cabeça na agência de marketing, entendendo a ideia de que bastasse eu fazer um marketing digital forte para os meus clientes ia ter resultado. E isso aconteceu em alguns clientes e em outros não. Foi quando eu entendi que nem toda loja que eu pegava para fazer esse trabalho era igual à minha loja, que já estava num nível de excelência maduro, com muito mix, precificação legal, terça-feira do real, sexta Black Verde, a granel vendendo 80 mil, pizzaria vendendo 130 mil, açougue vendendo 700 mil. Cara, que já era uma loja muito madura, que era só fazer marketing que o negócio vendia, o negócio acontece. Então eu entendi isso só no meio da jornada. Quando eu comecei esse projeto, e quando eu peguei lojas que as lojas não estavam tão maduras para fazer o marketing e o resultado não acontecia, eu parei, eu tenho que fazer um diagnóstico. Quando eu fiz o diagnóstico, eu entendi que muita loja precisava melhorar em vários pontos na loja para o marketing digital forte explodir de vender. E aí eu falei, nós não podemos ser uma agência de marketing, nós temos que ser uma agência de vendas. E aí eu falei, eu tenho que ajudar os caras na loja. E aí, cara, um dos pilares, eu fui estudando, né? Visitando loja, conhecendo gente, visitando loja, foi analisando as lojas melhores da Abras, vou na loja, ver o que o cara faz. Cara, eu fui fazendo isso. E vi que batia com muita coisa que eu fiz. Eu falei, cara, fui no Trimais, eu falei, cara, conheci o Murilo do Trimais, que é o dono, perguntei, quantos SKU você vende? Ele falou um número, eu falei, putz, cara, incrível. Olhei a loja, fui no Chama, fui no Taust, fui no Confiança, fui no Dalben, fui no Andorinha. Cara, fui em todos esses, olhando os pilares. Falei, cara, esses caras vendem muito porque tem um mapa do tesouro. Falei, tá, e o que é isso que eu fiz? Um diagnóstico. Então eu entendi o que era preciso fazer para fazer qualquer supermercado do Brasil vender. Eu entendi. Falei, cara, os caras têm que ter tudo isso aqui, ó. Isso. E o marketing digital forte faz parte. Beleza. Eu falei, mas tem alguns pontos que eu preciso de gente e ferramenta, que são dois pilares principais, que é o mix e a precificação. Eu falei, planejamento. Então eu vou contratar alguém de mix e alguém de precificação. Eu sei já como faz. Eu só preciso transferir esse conhecimento para essa pessoa que já tem noção. Aí eu contratei uma analista.
e que já vem especialista em gerenciamento de categoria. E gerenciamento de categoria, você aprende tanto mix quanto precificação. Eu ia matar 2 coelhos numa só. E eu falei, ó, nós precisamos fazer o supermercado fazer isso aqui. Eu preciso que ele tenha um mix top e a precificação justa, tá? Ajustar isso. E eu falei, e é assim que se faz, eu já sabia fazer. É isso que se faz. O mix, cara, eu fui consultar gente. Conheci o professor Ayala, o velho que eu sempre falo, 83 anos. Ele veio na minha loja, nós batemos papos 2 dias, um dia online, um dia inteiro presencial. Ele me ensinou como que ele aumenta mix. Cara, minha cabeça explodiu quando ele ensinou aquilo. Eu fui atrás das empresas que fornecem informações sobre mix assertivo. Cara, fui atrás, fui caçar, né? Que são 2 empresas, né? Visitei as 2, fui na sede das 2. Que, cara, fui aprendendo. Porque uma coisa era na minha loja. Então, eu sempre pus mix na minha loja. Outra coisa, na loja dos outros. Aí, cara, tracei um planejamento. Falei, ponto, agora nós vamos implantar melhoria de mix em todo mundo. Eu já tenho clientes dando resultado junto com o marketing. Legal. E isso aí é um planejamento. Depois eu fui para ação. Falei, vamos fazer isso acontecer. Então, terça-feira mesmo, né? Terça-feira, o dia que esse vídeo está subindo na segunda, né? Amanhã nós temos uma reunião de devolutiva de mix para um cliente nosso. Ele vai incrementar mais de 2.000 SKU só de categorias principais que ele não tem na loja dele. Entendeu? E, cara, aí ele vai implantar no tempo dele. Vai bombar a loja vai ficar com uma fama de variedade, fama de completa. Top! Isso é ação. Isso é ação. Depois acabou isso, vamos para o próximo cliente. Vamos. E nós vamos trabalhando em todas as áreas. Cara, é no marketing, minha equipe toda faz marketing. É no mix, é na precificação, é nas estratégias de vendas que eu trago aqui para vocês aqui no YouTube também. É isso que o Abílio falou. Agora vamos para a dica bônus aí. O mundo é das pessoas determinadas. Não tenho dúvida sobre isso. Só que a pessoa, para ser determinada, precisa saber o que quer. Ter certeza do que quer. E aí? Abílio, como é que faz para saber o que quer? É muito simples. Para saber o que quer. De novo. Ouve. Pergunta. Investiga. Procura se informar. A maior parte das pessoas querem porque querem. E muitas vezes nem sabem por que querem. Quanto vocês param para pensar naquilo que vocês estão fazendo, naquilo que vocês estão querendo? Para saber se aquilo que vocês estão fazendo é realmente aquilo que é melhor para vocês. E se a determinação de vocês num determinado caminho, ela realmente vai trazer para vocês todos os resultados que vocês querem. De repente você está no caminho do bom. Mas tem um caminho do ótimo. Vamos lá, pausa aí. De novo, ele volta no assunto do Napoleão Hill. Saber o que quer. E você tem que fazer essa pergunta, tá? Você tem que fazer essa pergunta. Às vezes, depois de uma reunião com clientes, com dono de supermercado, eu saio meio pesado. Saio meio pesado questionando se o que eu estou fazendo é o que eu quero mesmo. Porque quando eu pego um dono de mercado em dificuldade, cara, que ele conta os problemas financeiros, pô, a empresa está endividada, aquilo me fala, meu Deus do céu, eu pego, penso, falei, cara, eu quero estar num negócio que sempre será próspero. Mas nem todo negócio sempre será próspero. Tem negócio que vai passar dificuldade. E aí isso coloca às vezes meu pensamento, cara, será que eu quero ficar aqui a minha vida inteira lidando com um negócio que é muito vulnerável? Que para mim o supermercado é muito vulnerável, tá? Se você não trabalhar certinho, é um negócio vulnerável. Trabalhar com... E às vezes eu fico pensando isso também, que será que por que eu quero o que eu quero? Só que aí às vezes também me anima quando eu pego uns casos que dá certo. Eu falo, cara, esse mercado que legal, o pessoal tá ganhando dinheiro, que o cara conta a história e nós dá resultado no negócio do cara, o cara tá lá lucrando 100 mil por mês, 200 mil por mês.
Aí eu fico animado, eu falo, uau, não, é isso que eu quero, isso que eu quero, isso que eu quero, que legal isso aqui, o cara ganhou dinheiro, que top, né? É isso que eu quero, é isso que eu quero. Aí muda a minha cabeça. Você não vai pegar sempre só aqueles que estão numa jornada boa. E, às vezes o meu papel é pegar o cara que está numa jornada ruim e ajudar ele. E faz parte do processo, eu preciso entender isso. Mas às vezes eu também olho que, bom, sei que isso que eu quero, vamos mergulhar de cabeça. É isso que eu quero, ajudar os donos de mercado, né? Enquanto eu estou nesse ciclo, tenho saúde, estou jovem. Então vamos ajudar, vamos estar aqui ajudando, fazer esse vídeo no YouTube aqui. Uma coisa que eu nunca me questionei é estar aqui no YouTube, isso aqui eu gosto. Eu faço com muito prazer, mas quando eu pego os caras, igual eu peguei a dona de mercado, né? E eu fiquei feliz hoje, que ela estava sem dinheiro no caixa, usando o cheque especial, tem uma loja pequena em Minas, e ela pagando 20 mil de cheque especial todo mês. Aí eu peguei a DRE dele. Gente, aqui é uma agência de marketing e vendas, não é nem de financeiro. Eu peguei a DRE, no DRE dela. Peguei e falei, o que é esse 20 mil por mês aqui? Aí ela falou... E ela tem um empréstimo de 16 mil. E a loja é pequena, é sonhadora. Ela trabalhava numa rede, era funcionária, saiu, pegou um dinheiro, abriu uma loja. E alavancou para abrir a loja. Cara, doideira. Ela paga 16 mil para o banco e a casa dela está penhorada nesses 16 mil. E ela tem 27 mil de cheque especial que ela paga. Ela usa 80 e paga 20. E aí ela mandou mensagem no grupo, cara, falando que ia desistir. Ia desistir, que para nós não desistir dela, né? Coloca a mensagem aí, tira o nome dela, produção, para você ver. E aquela mensagem partiu meu coração quando eu recebi. Dela, não desiste de nós, né? Aí depois eu chamei ela para uma reunião, foi quando eu vi isso daí. Eu pedi, falei, me dá essa DRE aí, deixa eu ver se a sua empresa está dando lucro, né? Aí na hora que eu bati o olho nesse 20 mil de cheque especial, usando 80 mil do limite, de 80 mil ela paga 20 todo mês, ela já pagou quase 200 mil. E aí eu peguei e falei, meu, isso está errado, o seu nome está limpo, vai em outros bancos, negocia uma conta garantida, sai do cheque especial, ou pega um empréstimo menorzinho desses 80 mil. Claro, primeiro tem que resolver na loja em paralelo. O que levou ela a isso? Tá? A primeira raiz do problema. Mas ela não pode ficar pagando 20 mil por mês para cheque especial. Vai lá. Cara, aí hoje ela estava mais tranquila, visitou um monte de banco, abriu conta, está negociando para tirar, está usando no Santander, que é esses aí, cara, enfiando a faca, 20 mil indo para o espaço todo mês, e ela está sem capital de giro. Eu falei, cara, pega uma conta garantida de 4%, você vai reduzir isso drasticamente, vai começar a sobrar esse dinheiro do limite todo mês no caixa. Daqui 10 meses, 12 meses, você está com 150 mil de capital de giro e está tranquila. E aí você tem mais agressividade comercial para negociar e por aí vai. Mas quando eu recebi a primeira notícia dela, lá no grupo, eu fiquei triste. Mas hoje eu já fiquei melhor, porque eu vi ela falando que, cara, tô otimista, vai dar certo, eu tô quase conseguindo uma conta garantida e por aí vai. Ela ouviu o meu conselho e legal, fiquei feliz de novo. Mas quando eu vejo donos do mercado sofrendo, eu meio que sofro junto. Eu sofro junto e isso me desanima às vezes. Aí eu falo, cara, sabe que o que eu tô fazendo não é o que eu quero? Só que eu tenho que entender que a jornada é assim, eu nem sempre vou pegar caras que estão estruturados, estão bem. Então, às vezes, Deus me colocou aqui nessa missão aqui para ajudar também os caras que estão em dificuldade. Igual esse caso aí. Né? Vamos lá, dica 2. O que na minha vida tem sempre dado certo? O que eu penso? Eu vou fazer tal coisa. E se não der certo? Eu sempre tenho plano B. Plano B, plano C, plano D. Dificilmente eu entro num projeto onde só tem um caminho. Eu não me lembro, na minha vida, ter entrado em qualquer coisa importante que eu não ficasse olhando para frente e dizer, e se... para onde eu vou? E mais, uma das coisas importantes na vida, pelo menos tem sido muito importante para mim, é a antecipação. Eu sou assim. Eu não sei me posicionar só nesse dia aqui. Eu estou sempre pensando aqui e pensando para frente. Desde muito tempo que eu aprendi a projetar a minha vida anos para frente.
E descobri sempre que nunca houve coisas muito diferentes, métodos muito melhores para você se posicionar na vida do que esse. Dá uma tranquilidade para você se posicionar no dia de hoje. Quando senta assim. E quando Tu sente dor, tu não sente mais... Acabou? Acabou. Peraí. Olha só que legal que ele falou sobre se posicionar, né? Antecipar. Eu também sempre fui muito disso, de antecipar, estar sempre pensando lá na frente e construir planos B, C, se aquilo der errado, né? Ele não falou nesse vídeo, mas algumas vezes deu errado. Como o que ele ficou muito puto foi a saída dele do cassino, né? Então, ele tinha plano B? Tinha, ele foi empreender outras coisas. Mas ele não gostaria de ter saído lá do Pão de Açúcar, né? Do Pão de Açúcar na treta com o cassino. Ele não gostaria. Eu acho que ali foi um do que ele não conseguiu... Ele não analisou muito bem, não calculou muito bem. Mas sim, sempre se está olhando na frente, planejando 1, 2, 3, 4, 5 anos, que de fato as coisas não mudam muito. Não mudam muito. Que nem, por exemplo, por que eu falo que nós somos uma agência de vendas? Porque eu sei que eu vou fazer o mercado vender de qualquer forma. Hoje, nós usamos um marketing digital forte, mas vamos supor que amanhã mude tudo. Cara, nós vamos fazer vender. A nossa meta é fazer vender. Não importa como. É fazer vender o seu negócio. É fazer o seu supermercado vender. E eu sei todas as formas de fazer vender. Se acabar a internet hoje, eu sei fazer ele vender do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Então eu fico pensando, cara, o negócio que eu tenho hoje, ele vai se perdurar? Igual o supermercado. Quando eu criei uma loja com vários diferenciais, é justamente pensando o quê? O que vai, no pior dos cenários, pode acontecer com a minha loja? Abrir um atacadão. Do lado, o Açaí, o Atacadão e o Mateus, os três juntos. Se abrisse os três juntos, eu ficaria vivo, porque eu poderia vender outras coisas. Ele não tem pizzaria, ele não tem comida japonesa, ele não tem açaiteria, ele não tem produtos naturais do granel, ele não tem isso, ele não tem aquilo, e eu tenho tudo isso e ainda o mercado. Criar uma loja anti-concorrência. Entendeu? Quando eu trabalhava no Seta, eu sempre olhei à frente também. Então, eu era gerente de compras. E eu ganhava muito bem, tá? Lá em 2015, eu ganhava quase 20 mil reais. Era muito dinheiro para a minha realidade. E o que acontece? Eu falei, cara, eu ganho muito dinheiro aqui. E se isso aqui acabar? Eu pensava assim, e se isso aqui acabar? Eu tenho que ter plano B. Eu falei, se isso aqui acabar, o que eu tenho que fazer? Não quero dar passo para trás, não. Eu quero trabalhar numa rede igual que eu tô, ou antes de eu pensar em abrir loja, tá? Ou maior. Aí eu pensei, quem são os maiores? Maior, na época, só tinha Açaí e Atacadão em São Paulo. Falei, cara, se eu sair daqui, eu tenho que entrar ou na Açaí ou no Atacadão. Eu tenho que ir lá ser gerente de compra desses dois caras aí. Falei, tá, o que eu preciso? Falei, bom, experiência eu já tenho. Pô, tô no varejo aqui desde os 12 anos de idade. Pô, sou gerente de compras, administro 170 milhões de compras por mês. Cara, vivência prática nós temos aqui. Eu falei, o que esses caras podem exigir? Canudo. Eu fui estudar, fui fazer MBA. Eu estudei na maior escola de negócios do Brasil, MBA em comércio. Falei, se eu sair daqui e eu entrar nesse lugar, eu tenho a vivência, eu tenho canudo. Para entrar como gerente de compras em outra rede grande. Pronto. Quando eu saí do Seta, o Seta acabou, quem me liga? Açaí me ligou. O RH do Açaí me ligou. Eu sou o Thiago? Eu falei, sim, sou eu. Sabemos que você saiu do Seta e nós temos a oportunidade para trabalhar aqui com a gente. Você quer? Eu falei, não, minha filha, agradeço muito, mas eu vou realizar o meu maior sonho, que é empreender. Eu vou ser dono de um supermercado lá no interior, em Tremembé, vende 400 mil, mas é meu sonho ter meu próprio mercado. Então, cara, e o outro lado, a outra função, se falar estabilidade, era 1000 vezes melhor. Mas não, cara. Aí entra o quê? Intuição. Deus, intuição. Entendeu? E quando eu falo de Deus, tá? Que eu sempre fui muito espiritual também. Antes de nós ir pro Seta, meu irmão visitou um amigo, um tio da ex-esposa dele, que é um pastor, e Deus usava ele em visões, essas coisas. Eu não sei se você acredita ou se você não acredita, tá tudo bem também, eu não me importo. Para falar que via nós de frente de uma pilha de arroz e que aquilo simbolizava muita prosperidade.
Quando nós pegamos Vida Nova, que nós subimos no segundo andar, assim, tem um andar de cima onde fica refeitório, escritório, tudo, tinha uma pilha de arroz estourado. E na hora que nós subimos, eu e meu irmão olhamos e falamos. Meu irmão falou, lembra da visão que o tio da minha ex-mulher falou? Que nós via nós num lugar com uma pilha de arroz e muita prosperidade? E aí ele falou, olha para aquilo. Na hora que nós olhamos, cara, uma pilhona de arroz estourado que estava lá, da antiga loja ainda. E eu falei, cara, nós estamos no lugar certo. Intuição, Deus, entendeu? E aí, deu certo essa parte aí e ficamos até aonde fechou esse ciclo. E agora nós estamos aqui. Então, qual foi esse último tema mesmo? Sobre plano B. Sempre ter um plano B. Então, aí eu pensava, cara, eu tenho que construir uma loja anti-concorrência. Como que eu construo uma loja anti-concorrência? Vendendo o que ninguém está disposto a vender, criando diferenciais, se comunicando melhor que a concorrência. Foi isso que nós construímos. O Vida Nova se tornou uma loja anti-concorrência. Entendeu? Por quê? Porque eu não queria ser ameaçado por ninguém. Então, esse é o caminho que a diferenciação e o marketing levam, e o mix e por aí vai. Entendeu? É isso. Então, sempre o plano B. Antecipar situações. Ele está certo. Beleza? Que aula da Bíblia. Então não esqueça, eu já mostrei lá no... Foi no outro vídeo que eu mostrei, né, Gabi? Os 2 vídeos da Bíblia. Cara, leiam, estudem. Estudem os vídeos da Bíblia. Tá aqui, tá esse e esse. Estudem depois do Jim Collins aqui, Empresa Feita para Vencer. E estudem a Lei do Triunfo aqui. Depois fala, Thiago, comprei, estou estudando por sua causa. Antes, eu indicava lá no Instagram muito livro. Eu ensinei muito dono de supermercado a estudar. Tem algumas coisas que eu que ensinei dono de mercado a fazer na internet. Estudar livro, depois eu parei de falar, e ir no método CIS do Paulo Vieira. Se você puder, vá. Quer mudar sua vida? Vai lá no método, mudar sua parte emocional. Vai no método CIS do Paulo Vieira. Muita gente foi me acompanhando. Muito dono de mercado foi no método CIS, vendo que eu sempre participei, cara, e mudou minha vida, tá? Mudou minha vida, minha parte emocional de metas, inteligência emocional. Sou fã do Paulo Vieira. Então, façam isso. Leiam esses livros aqui e vai lá. E aqui, nesse vídeo do Abílio, deu 12 insights, né? Que aula do Abílio. Que aula. Cara, muito top. É o simples bem feito, gente. O simples bem feito. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho aí. E é isso. É nóis.